Henker que vive duas vezes, capítulo 18, Rota Negra, 7. O corpo de Yeon-woo estava passando por mudanças extremas. Mana estava estimulando cada canto de seu corpo, causando o colapso de seu equilíbrio interno e restaurando-o ao mesmo tempo. Crunch Crack asterisco. Muito tempo se passou. Flame Heart and Frost Crest foi concluído. Você adquiriu um novo corpo, físico reforçado, Kyang-woo-gu. A afinidade com o elemento fogo aumentou em 30%. A afinidade com o elemento água aumentou 30%. Como sempre, a mana se espalhou por todo o seu corpo, deixando apenas vestígios dela. Ao contrário de suas expectativas iniciais, parecia que demoraria um pouco mais para ele se acostumar com a mana. Mas todo o resto foi alcançado com sucesso. Ei! Yeon-woo respirou fundo. Então todo o cansaço que acumulara pareceu desaparecer, fazendo-o sentir-se vivo novamente. Janela de status. Jogador. Yeon-woo Cha. Características. Físico reforçado e sangue frio. Força, 81 destreza, 83 saúde, 89 poder mágico, 21. Habilidades. Olhos dracônicos, 5,2%, fortalecimento dos sentidos, 25,9%, previsão, 0,0%, resistência física, 10,2%, vontade de combate, 7,1%, espada vampírica de Bathory, 3,2%. Yeon-woo ficou muito satisfeito com suas estatísticas melhoradas. Graças à energia dos monstros que ele drenou através da espada vampírica de Bathory, seus atributos passaram por um aumento incomparavelmente acentuado. Mas havia outra coisa que deixou Yeon-woo mais contente. Era sua nova característica. Físico reforçado. Característica. Físico reforçado. Descrição. Coração em chamas e carne gelada. Os elementos fogo e gelo se fundiram garantindo grande imunidade e resistência. A fadiga não aumenta facilmente. Asterisco Flame Heart. Um coração que abraça a energia do fogo. Aumenta a resistência cardiorrespiratória e o poder de cura. A resistência aumenta bastante. Asterisco Frost Crest. Torna o corpo mais resistente. Aumenta a resistência contra impactos físicos e maldições. O físico reforçado fortaleceu o corpo e o tornou incansável. Em particular, a capacidade de autocura deu-lhe a vantagem de reduzir as chances de sofrer ferimentos graves durante situações críticas. No entanto, havia outra razão pela qual Yeon-woo precisava dessa característica. A melhoria do corpo foi confirmada. A embarcação é forte o suficiente. O processo de sucessão interrompido será retomado. 6%, 7%, 12%. Progresso atual. 21,3%. Seu status atual será alterado de corpo de dragão incompleto para corpo de dragão imaturo. Eu fiz isso. Yeon-woo cerrou os punhos. Havia algumas razões pelas quais ele precisava desse corpo fortalecido. Um dos motivos foi ganhar vantagem nas extenuantes competições que ocorreram em toda a torre, mas o maior motivo foi retomar o processo de sucessão do Dragonbari. A conclusão do processo de sucessão exigiu um navio forte. O físico reforçado foi o elemento essencial para a confecção de tal embarcação. Mas isso é apenas o começo. Eu tenho que continuar refinando meu navio. Mesmo assim, a estrutura já estava em vigor. Então ele só precisava continuar avançando de forma constante como havia planejado originalmente. Enquanto apreciava a sensação de seu corpo mudado, Yeon-woo relembrou a mensagem do sistema que ficou pendente. Foi a missão que ele recebeu quando entrou pela primeira vez nesta masmorra. Agora era hora de reivindicar suas recompensas. Você adquiriu 1.500 karma. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 500 karma adicionais. Recompensas adicionais serão fornecidas. Por favor, selecione sua recompensa. Lista de recompensas. Asterisco artefatos. 1. Lâmina mágica de sangue. 2. Sabre pérola das profundezas. 3. O bravo. Asterisco habilidades. 1. Espírito inquebrável de Canusha. 2. Ataque rápido. 3. Olhos de cobra. Yeon-woo sorriu enquanto examinava a lista de recompensas. Foi a primeira vez que ele pôde escolher sua recompensa em uma lista, em vez de apenas receber uma recompensa aleatória. Ele reconheceu alguns itens excelentes que já havia visto no catálogo do misterioso comerciante. Foi um pouco decepcionante ter que escolher apenas um de toda a lista, mas Yeon-woo não se preocupou muito com isso antes de rolar até o final da lista. Lá ele encontrou o que queria. 98, 2.000 karma adicional. Ele conseguiu tudo o que pôde da seção B, desde a espada vampírica de Bathory até o físico reforçado. Ele presumiu que haveria muito mais recompensas a ganhar a partir deste ponto, então nada mais na lista poderia chamar a atenção de Yeon-woo. De qualquer forma, o que mais faltava em Yeon-woo agora eram pontos de karma. É claro que, mesmo adicionando isso, ele ainda precisaria de muito karma para alcançar a pontuação máxima que desejava. Yeon-woo aproveitou a recompensa número 98 imediatamente. 2.000 karma adicionais foram selecionados como recompensa. Você adquiriu 2.000 karma. Mensagens adicionais apareceram depois que ele recebeu sua recompensa. Sua classificação no tutorial foi atualizada. Deseja registrar seu nome na lista de classificação?
Finalmente estou no ranking. O tutorial forneceu classificações em tempo real dos jogadores entre os 300 primeiros colocados. Grandes anúncios foram feitos especialmente quando houve mudanças significativas nas classificações para encorajar os jogadores. Receber uma mensagem para registrar seu nome na lista de classificação também significava que ele havia chegado ao top 300. No entanto, Yeon-woo apenas deu importância ao fato de estar no ranking e não queria colocar seu nome na lista. Não houve vantagem em se registrar. Isso só iria provocar hostilidade de outros jogadores de alto escalão em relação a Yeon-woo. Então ele balançou a cabeça. Negar. Registro negado. Você será mostrado como desconhecido na classificação. Você pode alterar essa configuração a qualquer momento. Classificação do tutorial. 1. Edora, 57.111 pontos. 2. Fante, 55.982 pontos. 3. Khan, 50.473 pontos. 281. Desconhecido, 6.700 pontos. Você. Estou no 281º lugar. Ele começou tarde, mas finalmente estava começando a alcançar o grupo líder até certo ponto. O karma total que ele acumulou até agora foi de 6.700 pontos. Dificilmente alguém acreditaria que ele reuniu tudo isso antes de passar pela seção B. Mas a sua alegria não durou muito. Estou feliz por estar no ranking, mas por que a diferença é tão grande? Yeon-woo estreitou as sobrancelhas enquanto rolava a lista novamente. Talvez seja apenas porque os principais jogadores são melhores do que eu previ. Foi-lhe dito que normalmente os jogadores com maior quantidade de karma poderiam acumular cerca de 50.000 pontos no máximo. Seu irmão coletou cerca de 52.000 karma e ficou em segundo lugar no final do tutorial. No entanto, embora ainda faltasse muito tempo para o tutorial terminar, já havia 3 pessoas com mais de 50.000 karma. Edora, Fante, Khan. Quem são eles? Se tivessem aderido ao tutorial em momentos diferentes, cada um deles teria facilmente alcançado o primeiro lugar. Mas Yeon-woo teve que competir com todos eles na mesma rodada. Yeon-woo fechou a lista de classificação enquanto gravava seus nomes em sua mente. Nesse ritmo, não vai funcionar. Vou ter que acelerar muito. Houve uma diferença de 50.000 pontos de karma entre ele e o grupo líder. Considerando que eles também estavam avançando rápido, ele precisava avançar muito mais rápido. Primeiro de tudo, tenho que chegar à seção e o mais rápido possível. A próxima peça escondida que Yeon-woo estava almejando estava na seção e era onde morava, aquele cara, que ele procurava. Não havia nada de interessante para ver nas sessões C e D, ele planejava pular essas sessões o mais rápido possível. Enquanto organizava seus pensamentos, Yeon-woo colocou a adaga de volta na cintura. Ele começou a se mover em direção à saída. Enquanto ele se aventurava pela passagem para sair da masmorra. Yeon-woo estreitou os olhos e olhou na direção da saída. Então ele puxou a adaga e segurou-a firmemente na mão direita. Além do seu alcance de visão, ele sentiu 2 figuras desconhecidas. Jogadoras? O som que os monstros e jogadores faziam era bem diferente. Então ele não os confundiria. Mas nunca vi nenhum outro jogador enquanto estive aqui. Ele estava se perguntando se alguém havia encontrado este lugar. Yeon-woo esperava não encontrar ninguém, se possível, mas só havia uma saída, então ele agiu com cautela. O que deixou Yeon-woo nervoso foram suas habilidades. Eles podem ser difíceis. A julgar pelos seus sentidos, ele percebeu que os níveis deles não eram inferiores aos dele. Mesmo com a espada vampírica e o físico reforçado de Bathory, ele não tinha certeza se conseguiria vencer. Talvez eles estejam atrás de mim. Yeon-woo apertou sua adaga. Ele ponderou sobre como especialistas como eles ainda poderiam estar na seção bairro. Fazia mais sentido para ele pensar que não foi apenas a sorte que os trouxe até aqui, mas sim a vingança. Podem ser jogadores de Arangudan querendo vingar os jogadores que ele derrubou quando ajudava Yu. Embora não estivesse claro porque homens tão poderosos trabalhavam como lacaios em Arandan, Yeon-woo não podia deixá-los fazer o que queriam, então manteve sua presença escondida. E no momento em que as 2 figuras viraram a esquina e mostraram seus rostos. Pate asterisco. Yeon-woo balançou sua adaga apontando para a cabeça do mais íntimo. Ele era um menino com cabelos desgrenhados, olhos sonolentos e cara de bebê. O menino percebeu o ataque e arregalou os olhos. Ele tentou se desviar instintivamente, mas parecia que era tarde demais. Dói-lhe. Só então, o jovem que caminhava ao lado dele brandiu a espada enquanto puxava o menino para o seu lado. Asterisco clang asterisco. A adaga de Yeon-woo foi bloqueada no meio do ataque e pareceu ricochetear. No entanto, a adaga foi quebrada ao meio. Parecia que a espada que o jovem empunhava era de qualidade superior. Yeon-woo percebeu que sua emboscada havia falhado e saltou para trás, longe dos 2 jogadores. Então ele pegou mais 2 punhais e segurou-os com as 2 mãos. Doyle, o garoto que foi emboscado por Yeon-woo, caiu no chão com falta de ar e o rosto pálido. Khan, o jovem que conseguiu salvar seu irmão, surtou e gritou com ele. Que diabos está fazendo? Yeon-woo semicerrou os olhos por baixo da máscara branca. Arangudan, não é? O que você quer dizer com Arangudan?
Yeon-woo percebeu intuitivamente que os dois à sua frente não eram parentes de Aranguidan. Se eles estivessem aqui para prejudicá-lo, não estariam falando com ele em vez de atacá-lo. Além disso, os reflexos que salvaram Doyle e bloquearam sua adaga foram de um especialista. Claro, poderia muito bem ser apenas uma atuação para deixá-lo desprevenido. Mas com seu nível de habilidade especializado, não havia necessidade de ele mentir. Então por que você estava me seguindo? Kang ficou um pouco surpreso com o fato de Yeon-woo ter notado que eles o seguiam, mas franziu a testa logo depois. Ainda assim, isso não significa que você deva atacar as pessoas sem perguntar por quê. E se você estivesse sendo perseguido por alguém cujas intenções eram desconhecidas? Claro, você presumiria que eles não estão tramando nada de bom. Estou errado? Cada palavra que ele disse estava perfeitamente correta. Kang ficou mudo com sua lógica. Que porra, como ele é tão bom em falar. Ele pensou que Yeon-woo seria do tipo rude e silencioso por causa de sua misteriosa máscara branca. Mas ele não poderia simplesmente fugir daqui. Nesse ínterim, Doyle superou o choque e conseguiu se levantar. Mesmo que isso tenha acontecido porque ele foi pego de surpresa, ele ficou muito chocado quando viu os olhos de Yeon-woo emitindo uma aura selvagem incomparável com a atmosfera que ele sentiu na sala de espera. Por um segundo, Kang olhou feio para Yeon-woo, mas logo soltou um grande suspiro. Mesmo que tenham sido emboscados, eles também foram a causa do problema. Ele devia um pedido de desculpas a Yeon-woo, pelo menos por isso. Além disso, ele não poderia causar uma má impressão de si mesmo quando estivesse aqui para recrutá-lo. Baque asterisco. Kang enfiou a espada que segurava no chão e disse: Desculpe, eu não pensei nisso. Kang fez um pedido de desculpas claro. Doyle também baixou a cabeça. Os olhos de Yeon-woo emitiram um brilho brilhante abaixo de sua máscara. Ele achava que os jogadores em geral tinham muito carinho por si mesmos, eram cheios de orgulho. Mesmo que fossem pegos de forma errada, a maioria deles tendia a agir inocentemente. Mas esses dois estavam admitindo inocentemente seus erros. Yeon-woo então percebeu que eles não tinham más intenções, então baixou a guarda. Ele perguntou enquanto colocava a adaga de volta na cintura. Ok, indique o seu negócio. Só então, Kang deu um sorriso travesso e gritou com confiança. Você deveria se juntar à minha tripulação. Um discurso curto e direto, sem qualquer raciocínio ou lógica. Doyle, parado bem ao lado dele, virou a cabeça com vergonha. Yeon-woo involuntariamente estreitou as sobrancelhas. Quem diabos é esse idiota?